Ok, senhores? Posse, senhores. Falaremos da posse, né, dos membros, ou seja, dos deputados estaduais. Professor, nós já falamos sobre isso. Nós já falamos sobre posse, é verdade, nós já falamos sobre posse. Só que nós falamos, pessoal, ainda ficou faltando alguma coisa. Você provavelmente deve estar lendo, né, o regimento, e você viu que lá tem algumas partes que falam da posse do suplente e tal. Então, agora, já direto nos artigos, tá? Falaremos sobre as declarações de bens, ou seja, é obrigado, antes de tomar posse, tem que entregar, fazer as declarações de bens. O que é isso? É relacionar o que você tem. O que você tem? Você tem uma fazenda, você tem um avião, você tem um apartamento, você tem uma bicicleta, você tem uma BMW, você tem... Entendeu? Tá? Obrigado a fazer isso. Por quê? Para ver se você, durante o mandato, não vai enriquecer ilicitamente. Entendeu? Não tem nem para que isso, professor. Isso aí não existe isso aí. Ó. Quem que vai enriquecer ilicitamente ganhando um salário de deputado, professor? Você parece bobo, professor. Não tem como enriquecer. Sim, mas não fui eu que escrevi isso. Isso está na lei. Ou seja, tem que ter a declaração de bens. Tá certo? Falaremos da posse dos titulares e dos suplentes. Tá certo? Falaremos quando que convoca a suplência, tá certo? Ou seja, a convocação e a posse. Então, vamos direto aos artigos, tá? O deputado deverá apresentar declaração de bens no ato da posse e no término do mandato, que será enviado em 15 dias ao Tribunal de Contas para registro e avaliação. Ou seja, no início e no final tem que apresentar a declaração. Só cuidado o seguinte, e essa declaração é mandada para onde? Para o Tribunal de Justiça, falso, para o Tribunal de Contas. É mandado para onde? Para o Poder Executivo, falso, para o Tribunal de Contas. Tem 15 dias para mandar, tá? Que será enviado em 15 dias. Tanto no início, ou seja, o deputado deverá apresentar as declarações no ato da posse. Professor, e se eles trocarem assim, ó? O deputado deverá apresentar declaração de bens, vírgula, no ato da diplomação. Falso, não é no ato da diplomação. Nós já sabemos que diplomação é antes da posse. A declaração de bens, a relação do que você tem, será apresentada no ato da posse e no final do mandato, né? Ah, professor, então você, por isso que você falou, né? Para conferir se o cara não enriqueceu ilicitamente. Quando ele entrou, professor, ele declarou que tinha uma bicicleta. E agora, no final, professor, ele declarou que tem uma BMW, tem uma fazenda, ele tem um avião, ele tem 6 apartamentos. Sim, mas e daí? O coitado, é proibido o deputado estadual ganhar na Mega Sena. E daí? Ele pode ter tudo isso. Sim, ele ganhou na Mega Sena, e daí? Ele ganhou de herança, entendeu? E daí? Entendeu? Sim. O Tribunal de Contas, se porventura quiser questionar, ele vem dizer, ó, aqui, ó, o Tribunal de Contas. Quer dizer que deputado estadual não pode ganhar na Mega Sena. Eu ganhei na Mega Sena 180 vezes, eu não posso. Está aí. Ele comprovou, está livre. Se não comprovar, pode ser que dê um problema para ele de enriquecimento ilícito e tudo mais. O motivo não interessa para nós, você vai guardar isso aqui para a prova. Ó. O deputado deverá apresentar declaração de bens no início e na saída e deverá... Aí quem vai mandar para o Tribunal de Contas, evidentemente, é o expediente, é o administrativo da Assembleia Legislativa. E é no ato da posse, não no ato da diplomação. 46. A posse do deputado que não se tenha investido no cargo na sessão especial de que tratam os artigos 5º, 8º e 9º, será ato público que se realizará perante a Assembleia Legislativa em sessão ordinária ou sessão extraordinária, inclusive preparatória, devendo precedê-la a entrega do diploma e da declaração de bens à mesa diretora. Claro, tem que entregar. Né? Lembra que eu falei que ele leva um documento? Chega lá, vem cá, quem é você? Eu? Eu sou o Marcelo Xavier. Sim, mas e você vai tomar posse, senhora, aqui meu diploma? E cadê a declaração de bens? Olha aqui. Ó. Entendeu? Declarações de bens. Muito bem. Tá? Pessoal, olha aqui, ó. A posse do deputado que não se tem investido no cargo na sessão especial de que trata. 5º, 8º e 9º. Isso aqui é aquilo que nós estudamos. Lá no dia 1º de fevereiro, tem a posse.
Mas, e se ele não pode tomar posse naquele dia? Porque o regimento interno fala que ele tem 30 dias, prorrogável por mais 15 para tomar posse. Não pode tomar posse naquele dia, vai tomar posse perante os colegas, perante a Assembleia Legislativa em ato público. Cuidado, só trocar público por secreto, tá certo? Seja numa sessão ordinária ou numa sessão extraordinária. Inclusive preparatória, por quê? Porque antes de iniciar, por exemplo, o trabalho daqueles dias, é uma sessão preparatória, né? Mas teve uma sessão ordinária, são os dias normais de expediente. Sessão extraordinária, quando a reunião ocorrer fora do dia de expediente. Sendo o dia normal ou anormal, vamos dizer o seguinte, extraordinária, inclusive o preparatório significa antes de iniciar os trabalhos propriamente dito, tá certo? Essa é a posse do membro que não tenha se dado no dia 1º de fevereiro, tá? O que eu tenho que prestar atenção aqui, professor? Você tem que prestar atenção ao seguinte: ato público, perante a Assembleia Legislativa e depois os requisitos que eu vou falar mais um pouco. Estando a Assembleia Legislativa em recesso, a mesa diretora tomará o compromisso e deferirá a posse no gabinete da presidência. Ou seja, pessoal, não tomou posse no dia 1º de fevereiro. Os senhores sabem que, aliás, vamos relembrar do recesso? Quando que começa o período legislativo? Vamos lá? Quando? De 2 de fevereiro a 17 de julho. Lembra? De 2 de fevereiro a 17 de julho. Aí no dia 18 entra em recesso, fica, aí volta no dia 1º de agosto até dia 22 de dezembro. Isso aí você tem que gravar isso aí, ó. Do dia 2 de fevereiro a dia 17 de julho. Do dia 2 de fevereiro a dia 17 de julho. E depois, do dia 1º de agosto a 22 de dezembro. Nesse intervalo é o período de recesso. Abriu uma vaga. E agora, quem dá posse? A mesa diretora. É isso que quer dizer. Estando a Assembleia Legislativa em recesso, a mesa diretora tomará o compromisso e deferirá a posse no gabinete da presidência. Tá? A apresentação do diploma e da declaração de bens poderá ser feita pelo diplomado pessoalmente ou por ofício ao primeiro secretário, como por intermédio do seu partido ou de qualquer deputado. Tranquilo, tá? Pode apresentar ou pessoalmente, ou o partido manda, ou manda por ofício. Presente o diplomado, vai lá tomar posse, né? Porque aquela do dia 1º de fevereiro nós já estudamos, né? Presente o diplomado, o presidente designará 3 deputados para recebê-lo. Vai lá fora, igual fez com o governador. Lembra quando o governador foi ler a mensagem? Presente o diplomado, o presidente designará, nomeará, chamará 3, vai chamar 3 deputados para recebê-lo e introduzi-lo no plenário das deliberações, onde, com as formalidades próprias, prestará o compromisso do artigo 9º, que é aquele compromisso lá, né, de desenvolver o seu mandato respeitando o povo, etc., que nós já falamos lá do artigo 9º, tá certo? Cuidado, 3 deputados para ir receber o futuro integrante. Quando forem diversos deputados a prestar compromisso, vários deputados foram tomar posse fora do dia 1º. Somente um pronunciará a fórmula constante do artigo 9º, aquele texto. E os demais, um por um, ao serem chamados pelo nome, evidentemente, dirão: assim eu prometo. O deputado que não tenha investido na sessão referida no artigo 5º, dia 1º de fevereiro, bem como o suplente convocado, terá, a fim de tomar posse, o prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 15, então 45 no máximo, prorrogação pela mesa diretora, a requerimento escrito do interessado. O que é isso, pessoal? Deputado não conseguiu tomar posse no dia 1º de fevereiro, por qualquer motivo. Faz um requerimento dizendo que ele quer tomar posse nos 30 dias seguidos. Também não conseguiu, pede prorrogação por mais 15. Entendeu? Ele tem 45 dias para tomar posse.
E aí vai toda aquela sequência que nós já falamos. Salvo a hipótese do suplente, convocado para a substituição eventual, aquele entra e sai, perderá o mandato ou o direito ao seu exercício, o deputado eleito ou suplente que deixar de assumir o cargo sem justificativa aceita terço, só trocar aqui, ó, pela maioria absoluta falso, sem justificativa aceita por 1/3, no mínimo, da Assembleia Legislativa, dentro de 45 dias, a contar daquele em que ele foi o mesmo posto à disposição. Senhores, tem 45 dias para tomar posse. Não tomou posse? Perdeu. A menos que seja um suplente que eventualmente, seja chamado eventualmente. Mas aquele que foi chamado em definitivo, foi convocado, abriu a vaga e convocou, ele deixou de tomar posse, simplesmente não pediu para tomar posse dentro no prazo de 30 dias, não pediu prorrogação e perdeu. Mas pode reverter isso? Pode. Basta que 1/3, no mínimo, fala, não, eu vou perdoar o Marciano. Marciano, tá beleza, você não pôde porque você estava na França, né, Marciano? Você estava lá, beleza, você estava esfriando a cabeça para voltar a trabalhar, para iniciar o trabalho, porque é pesado aqui o trabalho na Assembleia Legislativa. Está justificado, Marcelo? Está justificado. Desde que esses são 24 membros, deputados, então 1/3 tem que ter 8 votos para dizer não. Marcelo não vai perder o mandato. Ah, mas ele não tomou posse dentro dos 45 dias. E daí, nós, deputados estaduais do Estado de Mato Grosso, seguindo o regimento interno, aceitamos a justificativa dele. Ele falou que estava em férias lá na França. Nós sabemos que o trabalho aqui é árduo. E, merecidamente, ele justificou, merecia, na verdade, essas férias, então já justificado, Marcelo. E só teve 7 votos, pronto, perdi. De 8 para cima, consegui. Beleza? Então, salvo a hipótese do suplente convocado para substituição eventual, perderá o mandato ou o direito ao seu exercício, o deputado eleito ou o suplente que deixar de assumir o cargo, sem justificativa, aceito por 1/3, tá certo? Agora, cuidado, ó. O suplente, né, convocado eventualmente, isso aí não tem problema, porque esse não perde o direito, tá? Na hipótese de ocorrência de vaga, no período de recesso, surgiu a vaga no recesso, a posse do suplente far-se-á perante o presidente da Assembleia Legislativa, em ato público realizado no seu gabinete e observado o disposto no artigo 9º, que é aquele compromisso, tá certo? Opa, surgiu uma vaga. E surgiu a vaga no dia 20 de julho. Epa, 20 de julho está em recesso, porque é do dia 2 de fevereiro a 17 de julho. Depois só volta no dia 1º de agosto até 22 de dezembro. Surgiu a vaga no dia 20 de julho. E agora? Vai estar na resposta para você dizendo que a posse será na primeira sessão ordinária negativa. A posse quem dá é o presidente da Assembleia, lá no seu gabinete. A mesa diretora convocará, no prazo de 48 horas, o suplente de deputado nos casos de... Opa! Suplente, o senhor sabe que é aquele que não foi titular, evidentemente, mas ele ficou numa votação colada. Ele é o próximo a subir, vamos dizer o seguinte, a assumir o mandato. Ele não conseguiu no número 24, mas ele ficou ali, é como se fosse em segundo plano. Mas ele é o segundo mais votado, vamos dizer, ali de determinado partido, evidentemente, tá? A mesa diretora convocará no prazo de 48 horas, não é 45 dias, 48 horas, o suplente de deputado nos casos de ocorrência de vaga. Surgiu uma vaga, daqui a pouco nós estudaremos. Quando que surge vaga? Faleceu, perdeu o cargo, entendeu? Ou então, foi licenciado para ser ministro, para ser secretário de Estado ou secretário da capital, entendeu? Será convocado em 48 horas o suplente que, em caso de ocorrência de vaga, licença do titular, previsto no artigo 52, 4 e 6,
que eu até coloquei para você aqui, licença para exercício de função de ministro de Estado, secretário de Estado ou secretário de município, desde que seja capital, secretário da capital, ou interesse particular, tá certo? Interesse particular, desde que não ultrapasse ali o período de 120 dias, nós veremos daqui a pouco, por sessão legislativa, tá certo? Licença médica prevista no artigo 52.5, desde que não ultrapasse 120 dias, o sujeito foi licenciado. Licença médica prevista no artigo 52, desde que ultrapasse 120 dias. O cara está doente, pegou 90 dias de atestado médico. Vai chamar outro para assumir o seu lugar? Não. Ah, não, pegou 150 dias. Opa, pode chamar o próximo, o suplente. O deputado que se licenciar pelo inciso 3º, ou seja, né, licença médica. Ah, e tem aqui. Licença médica prevista no artigo 52.5, desde que ultrapasse 120 dias, ou seja, atestado médico. Muito bem. Licença médica. O deputado que se licenciar pelo inciso 3º, ou seja, problema de saúde, com a assunção de suplente, ficou por mais de 120 dias, entra o suplente. Será convocado em 48 horas. Esse deputado que ficou doente poderá assumir o mandato antes de fim do prazo da licença médica ou de suas prorrogações, desde que apresente atestado médico informando o restabelecimento de sua saúde. O que é isso, professor? Você que está me assistindo, você é o meu suplente, eu sou o titular, eu sou deputado. Né? Eu fiquei doente, apresentei um atestado de 180 dias, você vai assumir. Oba, 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 você assumiu. Só que você assumiu, eu briguei com você, e eu fiquei, e eu sarei. Pronto, sarei com 30 dias. Pode vazar, porque eu vou assumir o meu lugar de volta aqui. Ó. O deputado que se licenciar pelo inciso 3º com a assunção do suplente, poderá reassumir o mandato antes de fim a licença. Sim, mas você pegou uma licença de 180 dias, mas não tem problema. Com 30 dias eu já estou sarado. Entendeu? Sim, mas você sarou só porque brigou comigo, não interessa. Eu sarei, vaza, porque agora eu quero o meu lugar. É isso, tá? Assiste ao suplente que for convocado o direito de se declarar impossibilitado de assumir o exercício do mandato, dando ciência por escrito à mesa diretora, que convocará o suplente imediato após registro nos anais da casa. Tá certo? Vagou no sentido de que, ó, por exemplo, pegou a licença, chamou o suplente falou, não, eu não quero assumir, estou impossibilitado. Pode? Pode. E acontece, vai ficar vago? Não, chama o próximo. Tá? É isso. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, cuidado, ó, deputado morreu. Não tem mais suplente. E agora? Olha o que acontece. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la. Faz uma nova eleição, desde que se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Isso aqui pode cobrar de você. Sempre que surgir vaga, vírgula, não existindo suplente, vírgula, será realizada a nova eleição. Falso. Será realizada a nova eleição quando surgir nova vaga e não havendo suplente, desde que falte mais de 15 meses para encerrar o mandato, porque se faltar menos de 15 meses, não terá nova eleição. E fica sem suplente, mas fica. Tá? O suplente de deputado, quando convocado em caráter de substituição por tempo determinado, não poderá ser escolhido para os cargos da mesa diretora, presidente ou vice-presidente de comissão. Cuidado, ó. O suplente de deputado, quando convocado em caráter de substituição por tempo determinado. Como assim, professor? O sujeito foi convocado para substituir por um período X. Ele não poderá ser escolhido para os cargos da mesa diretora. Lembra os cargos da mesa diretora?
presidente, vice-presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário. Opa, você é suplente e você foi chamado para ficar um determinado período. Não porque surgiu vaga, por um período certo. Você não pode assumir, concorrer, não pode ser escolhido para esse cargo. E também não pode ser escolhido para presidente e vice-presidente de comissão, tá? Cuidado, hein, pessoal, porque só fazia pegadinha. O suplente de deputado, quando convocado em caráter de substituição, por tempo determinado, não poderá compor as comissões. É doido? Claro que ele vai compor a comissão, porque a comissão é o local onde ele trabalha. Né? São os grupos temáticos, vamos dizer o seguinte, são 13 comissões, ele tem que se encaixar em uma delas. Ele não pode ser presidente e vice-presidente da comissão. Por quê? Porque ele vai sair, ele veio por tempo determinado. Ocorrerão vagas na Assembleia Legislativa. Ora, nós estamos falando de suplente e tal, quando que vai ser convocar o suplente? Ou porque surgiu uma vaga, não surgiu vaga, mas o titular se afastou por determinado motivo. Chama o suplente. Ocorrerá a vaga quando? Aqui, ó. Morte ou falecimento. Senhores, aí surge a vaga. Significa que o suplente a ser chamado, no caso de falecimento, ele será por tempo certo ou ele será por tempo determinado ou não? Não. Ele vai assumir todo o restante do mandato. Por quê? Porque o titular morreu. Ocorrerão vagas na Assembleia Legislativa. Você tem que entender isso, porque olha aqui o que colocou, ó. O suplente de deputado, quando convocado em caráter de substituição por tempo determinado. Ora, se o titular morreu, o suplente não será por tempo determinado. Ele será por tempo definitivo, ou seja, enquanto durar o mandato do seu titular. O suplente, porque senão cobra lá de você assim, ó, em hipótese alguma, o suplente poderá assumir cargo de mesa diretora, presidente ou vice-presidente de comissão. Falso. Porque se o suplente foi chamado porque o titular morreu, faleceu, ele não é, então, por tempo determinado. Entendeu? Por quê? Porque nesse caso surgiu vaga. Ocorrerão vagas na Assembleia Legislativa. Quando? Ocorrerão vagas na Assembleia Legislativa quando? Por falecimento. Pela renúncia. Pela perda do mandato, nos casos previstos na Constituição Estadual, né? Ou Constituição Federal. E salvo melhor juízo, lá no artigo 32 da Constituição Estadual, 30, 31, 32, tem as hipóteses de perda de mandato. Por exemplo, pessoal, quebra de decoro, né? O deputado que deixar de comparecer nas sessões ordinárias por 1/3 durante a sessão legislativa, ele perde o mandato, tá? Pela perda do mandato, nos casos previstos na Constituição do Estado, por licença concedida nos termos do artigo 52.4, isso aqui é quando o sujeito é licenciado para assumir cargo de ministro, secretário de Estado ou secretário de município, secretário de Cuiabá, secretário da capital, tá? Em virtude de afastamento por tempo indeterminado, tá? Nas hipóteses previstas na Constituição do Estado. Nestes casos, senhores, surge a vaga, ocorrerão vagas e o suplente vem em caráter definitivo, tá? Parágrafo único. A renúncia constituirá ato acabado e definitivo, desde que recebido pela mesa. Por quê? Porque a renúncia, ela é uma hipótese que surge vaga. Renunciou e depois arrependeu, já era, a menos que a mesa não tenha recebido o requerimento de renúncia. Porque se recebeu, já era. Por quê? Porque é um fato, é um ato acabado, não tem retratação. Marciano, você é deputado, né? Renunciou, protocolou, a mesa recebeu, agora você arrependeu, já era, entendeu?
exercício do mandato, senhores, né? O sujeito toma posse, o deputado toma posse, ele vai exercer o mandato. Olha o que diz. O deputado deve apresentar-se no edifício da Assembleia Legislativa à hora regimental, que nós estudaremos, para tomar parte nas sessões plenárias, bem como a hora da reunião da comissão de que seja membro, para participar dos seus trabalhos. Claro, esse é o desempenho do exercício do mandato. Ele é obrigado a comparecer nos horários determinados. Tanto que se ele faltar 1/3, ele perderá o mandato. Tá? Cabe ao deputado, uma vez empossado, olha só as atribuições dos deputados, tomar parte nas sessões, ou seja, participar das sessões, oferecer proposições, que são projetos de lei, discutir os projetos de lei, votar e ser votado. Ser votado no seu projeto, ser votado como concorrente de mesa diretora, tá certo? Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluído os da administração. Cuidado, só trocar Poder Executivo por Poder Judiciário. Ele controla os atos do Poder Executivo. Fazer parte das comissões, na forma deste regimento, evidentemente. Tá? São 13 comissões, os deputados, uma vez empossado, passa a fazer parte das comissões. Falar, quando julgar necessário, e apartar os discursos dos seus pares, observadas as disposições deste regimento. Ou seja, ele pode fazer uso da palavra e, na hora que o seu colega estiver falando, ele pode pedir uma parte, é como se ele entrasse na fala do outro. Claro que tem regra para isso. Isso que é apartear. Marciano, apartear nada mais é do que o que lá em casa chama larga de ser intrometido. É isso, você, a partir de agora, você vai dizer para o seu pai, para sua mãe, eu não estou sendo intrometido, eu estou aparteando a senhora. Eu quero uma parte, eu quero um pedaço na sua fala, tá? Examinar a todo tempo quaisquer documentos existentes no arquivo da Assembleia Legislativa, é um direito dele. Requisitar da autoridade competente, por intermédio da mesa diretora ou diretamente, providências para a garantia de suas imunidades e prerrogativas. Olha aqui, senhores, ó. Requisitar não é requerer. Requisitar é como se fosse dar ordem, né? Requisitar, cuidado, trocar esse verbo para requerer. Não é requerer, é requisitar da autoridade competente. Você que está me assistindo, por exemplo, você é um secretário de Estado e eu sou deputado. Eu quero que você mande um documento para mim. Eu vou requisitar que você mande um documento referente a tal coisa. Aí, ó. Ou eu posso pedir isso diretamente, ou eu posso pedir para que a mesa diretora faça esta requisição a você. Requisitar da autoridade competente, seja através da mesa diretora ou diretamente. Cuidado, a prova coloca lá, ó, requisitar da autoridade competente, desde que através da mesa diretora. Não precisa, eu quero fazer direto, requisitar direto a você, não preciso falar para a mesa diretora requisitar. Pode ser diretamente ou por intermédio da mesa diretora. Frequentar o edifício da Assembleia Legislativa e as respectivas dependências, só o acompanhado de pessoas de sua confiança, não podendo estas, ou seja, as pessoas de sua confiança, entretanto, ter ingresso no plenário durante as sessões, porque aí são só os deputados, nem nos locais privativos dos deputados. Utilizar-se dos diversos serviços da Assembleia Legislativa, desde que para fins relacionados com suas funções. Tá? Cumprir e fazer cumprir as disposições deste regimento. Artigo 49. Ainda fora dos momentos da sessão, será guardado em respeito ao plenário do Poder Legislativo, nunca assumindo o deputado, no seu interior, atitude que o vulgarize ou vulgarize a vista pública. Vamos lá, senhores? Ainda fora dos momentos da sessão, será guardado em respeito ao plenário do Poder Legislativo, nunca assumindo o deputado, no seu interior, atitude que o vulgarize a vista pública. Ou seja, não vai tomar conduta que venha vulgarizar, ou seja, expor o Poder Legislativo. Senhores,
Quando o parlamentar assume o cargo, ele pode escolher um nome para ele. É o que se chama de nome parlamentar. Quando que isto ocorre? Veremos então o momento de escolha do nome, as regras para escolhas. Quando eu sou deputado, escolhi um nome que agora bate com o seu que já é deputado. Para aí, ó. Quem é mais antigo? Ah, você. Então você, Marciano, troca você o seu nome, porque eu já estou aqui mais tempo que você. E mudança de nome, se é possível, tá certo? Veremos isso, então, nos seguintes artigos. No final, temos que saber quando que podemos escolher. Olha aqui, pessoal. Ao assumir o exercício do mandato, o deputado ou suplente convocado escolherá o nome parlamentar com que deverá figurar as publicações ou registro da casa. Senhores, quando que ele vai escolher o nome? O que é isso, Marciano, escolher o nome? Não é o mesmo nome dele que vem do registro, não. Além disso, ele pode escolher como se fosse um apelido, só que não fala apelido. No regimento fala o quê? Nome parlamentar, tanto que lá está assim, do nome parlamentar. Por exemplo, meu nome é Marciano Xavier das Neves. Eu vou colocar, sabe qual que é meu nome? Marciano das Neves, entendeu? Ou Marciano Cabeludo, tá aí, é o nome parlamentar. Posso escolher? Posso, tá certo? Ao assumir, quando que eu posso fazer isso? Lá na expedição do diploma, falso. Ao expedir o diploma, ao receber o diploma, o diplomado poderá escolher o nome que vai utilizar. Negativo. É ao assumir o exercício do mandato. Aí pode escolher o seu apelido, só que tecnicamente, para a prova, você não vai falar apelido. É nome parlamentar, tá certo? E aí todas as publicações serão no nome que você escolheu. Se for escolher, escolhe um nome bonito, tá? O nome parlamentar não constará de mais de 3 palavras, não computadas nesse número as preposições ou conjunções, bem assim os termos filho, júnior, neto, sobrinho ou assemelhados. O que é isso? Tá? Você quer colocar o seguinte, João, você se elegeu porque você assumiu a bandeira dos mototáxis. Pronto, tá aí. E seu nome é Pedro. Ao dar esse nome seu, a regra é o seguinte, que tem que ter no máximo 3 palavras. Só que, dentre essas palavras, nós temos termos de ligação. Não conta as preposições, as conjunções e esses termos aqui, filho, júnior, sobrinho, entendeu? Por exemplo, Pedro do mototáxi. Está aí, ó. Você tem, na verdade, 2 palavras, porque o do ficou Pedro, mototáxi, né? O do aí, ó, ficou preposição. Essa é a regra, não pode ter mais de 3 palavras. Porém, se essas palavras incluírem esses aqui, não interessa, porque aí não conta, tá? João da Silva Abreu Filho. João da Silva Abreu Filho. Deu 4, Marciano, excluindo a preposição. Não tem problema, porque a palavra, o termo filho sai fora. Ocorrendo coincidência, homônimos dos nomes parlamentares, sem entendimento entre os interessados, e agora você fica com esse ou com esse. Para dirimir a duplicidade, optará preferencialmente o deputado mais antigo, ou não existindo, ou seja, se for da mesma antiguidade, do mesmo período, né? Mesmo tempo, o mais idoso. O que é isso, pessoal? Ó, eu quero Marciano do mototáxi. E você também quer Marciano do mototáxi. Opa, então tá coincidência. Você ganhou, porque você é mais antigo do que eu. Você já tem... Eu sou suplente. Agora eu quero entrar com o Marciano do mototáxi. Você já está aí, você é mais antigo que eu. Não, nós estamos no mesmo, porque nós fomos chamados para tomar posse no dia 1º de fevereiro. Nós estamos no primeiro mandato,
Nós não temos um mais antigo que o outro, só que eu sou mais velho que você. Eu vou ficar Marciano do Mototáxi e você mais novo. Então, primeiro o mais antigo, depois o mais novo, em caso de duplicidade, ou seja, homônimo. A carteira de identidade parlamentar registrará por inteiro o nome do deputado, Marciano Xavier das Neves, consignando-lhe, todavia, em maiúscula, os elementos constitutivos do nome parlamentar. Marciano Xavier das Neves. E vai estar lá, Marciano do Mototáxi. Está aí, tá certo? É isso que quer dizer, em maiúscula. Ao deputado é lícito, ao trocar o nome, ó, ao deputado é lícito, a qualquer tempo, mudar seu nome parlamentar, através de comunicado escrito à mesa diretora. Cuidado, na prova vai dizer o seguinte, uma vez escolhido o nome, não poderá o deputado mudá-lo. Claro que pode, a qualquer tempo. Só basta informar a mesa diretora. Para que eu vou informar, Marciano? Porque todas as publicações será com um novo nome. Tá certo? Fechando aqui, então nós falamos do nome parlamentar. O momento não é o da diplomação, é no exercício, ao assumir o exercício. Regra, 3 palavras, não inclui aí as preposições e aquele lá, filho, sobrinho, neto, etc. Homônimos, nomes iguais, a preferência do mais antigo, se não tiver o mais antigo, o mais idoso. Mudança de nome é possível, desde que aí com observação de noticiar melhor, informar a mesa diretora. Então, nós falamos aqui sobre os deputados, tá certo, pessoal? Bons estudos para você. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição no e-mail, tá certo? Abraço e, mais uma vez, foi uma satisfação.